Olá, com vocês aqui é a professora Daniele e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da terra no Brasil, sobre a estrutura fundiária brasileira. Esse conteúdo está dirigido para o primeiro ano e é um conteúdo que ele vem sendo cobrado bastante nas nossas provas de Enem e de vestibular. Então vamos iniciar. Para começar essa discussão, eu gostaria de relembrar aquela frase, que diz na grande mídia brasileira que agro é pop, que agro é tudo, que agro é teste e que agro é tudo, né? Em que sentido, pessoal? A agro é mesmo pop? Quando a gente tem um resultado que diz que 50% das nossas terras, 45 a 50% das nossas terras, metade, está na mão de 1% da população. O que significa isso? Esse dado vem nos mostrar que tem muita terra na mão de pouca gente. Resumindo para vocês, e isso é fruto de todo um contexto histórico, que a gente vai ver na nossa aula. E eu vim dizer que a agro não é pop, a agro não é tech, porque nem todos têm acesso a essa tecnologia. E a agro não é tudo, porque a agro ela mata. A agro gera a desigualdade, E é o que a gente vai ver mais na frente em relação aos conflitos de campo. O Brasil é um dos grandes produtores de agrotóxicos, o maior produtor de agrotóxicos do mundo. E esse veneno está na nossa mesa. Além da questão diariamente desses alimentos estarem na nossa mesa, a gente é um dos líderes em mortes no campo. E, infelizmente, isso é fruto de todo um contexto histórico. Então, como eu falei para vocês, metade da terra está na mão de 1% da população. Esse dado, veio, mesmo sendo antigo, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, o INCRA. Além desse dado drástico, a gente também pode analisar que aproximadamente 2,5% da população está em aproximadamente 50% das terras. Isso das menores terras, que são, em relação à denominação, tem uma quantidade menor que 10 hectares. Ou seja, 2,5% da terra, metade da população está em 2,5% da terra, é isso que eu quis dizer. Se não ficou claro, metade da população está em aproximadamente 2,5% da terra. E nós temos aí o chamado índice de Gini, O índice de Gini é o índice que mede a desigualdade de terra. E quando a gente fala de desigualdade de terra, a gente está falando também de desigualdade de renda, justamente porque a terra é o que gera as riquezas. Então, se a gente tem uma terra mal dividida, a gente tem uma riqueza mal dividida. Como tem aí nessa imagem desse senhor tomando esse suco, e ele tem uma quantidade maior. 1%, considera esse suco como a nossa terra. Então, 1% da população concentra grande parte das nossas terras, enquanto grande parte da população, representando aqui, tentei colocar essa imagem para representar esses trabalhadores, estão em pequena parte aí da terra. E quando eu coloco esse suco, e que ele está puxando aqui também para os trabalhadores, eu quero falar que esses grandes latifundiários acabam também, de certa forma, se aproveitando ou se beneficiando desses pequenos agricultores, ou estando à frente. Como assim? Por exemplo,
Esses grandes latifundiários têm muita terra e conseguem produzir mais de 1.000 litros de leite por dia, enquanto os pequenos trabalhadores produzem cerca de 40 litros, enfim. Então, esse grande produtor, ele vai se beneficiar no mercado, ele vai conseguir, né, vender esse produto mais barato, lucrar mais. Então, ele sempre acaba, de certa forma, estando à frente dos pequenos agricultores, da agricultura familiar. Bom, então, a terra, novamente, eu coloquei um dado mais atual, caso vocês queiram usar em redação. Também uma organização britânica fez análise desse estudo e ela diz, né, que 45% de toda a terra está na mão de 0,91. Ah, Dani, tu falou 1%. Gente, esses dados vão variar. Ah, Dani, tu falou 50%. Gente, cada dado vai ter uma porcentagem, por isso que a gente sempre fala aproximadamente. Tu tem 0,9, arredonda para 1%. Né? Eu posso fazer isso. Então, eu posso dizer, segundo a organização britânica Oxfam, 2006, Oxfam, enfim, como o meu inglês é péssimo, diz que 1% da população, ou seja, dos estabelecimentos, não confunda, quando falar de estabelecimento, ele está falando de população, tá bom? Isso é importante nas questões para não confundir. 1% da população está na mão de quê? De quanta terra? De 45% da terra. Tá bom? Se você quiser usar um dado mais atual na sua redação, se cair sobre desigualdade, sobre questão da terra, você pode usar esses dados aí. Aqui a gente tem uma tabela para a gente analisar como é que a terra, os imóveis são divididos. Primeiro você precisa lembrar o que é um hectare para entender essa tabela. Ele diz assim, que menos de 10 hectares, nessa primeira parte, corresponde a 50% aproximadamente dos imóveis e tem uma área ocupada de 2,3, né? Desculpa, das propriedades. Ou seja, tu lembra que propriedade, quando eu tô falando de propriedade, eu tô falando de população. Quando eu tô falando de área ocupada, eu tô falando de quê? Da terra. Tá bom? Então, assim, menos de 10 hectares, tem 49% da população e tem uma área ocupada de 2,3, aproximadamente 2,5, como eu havia falado nos slides anteriores. Resumindo, tem terra, a menor divisão de terra, que é de 10 hectares, tem uma terra pequena para muita gente, né? E essa grande quantidade de pessoas ocupam, em relação à terra do Brasil, apenas 2,3% da área. Se você imagina a sua casa aí não sei a quantidade, sei lá, se é 20 por 30, imagine aí. Então, você tem menos de 10 hectares, porque um hectare corresponde a, né, de 100 metros por 100 metros. Você tem 100 metros, né, de horizontal e vertical. E isso dá 1 hectare. 1 hectare já é muita terra, né? Imagine agora 1.000 hectares, mais de 1.000 hectares. Gente, é muita terra. E 1%, que ele tem que colocar aqui, ó, 0,9 da população está em 45% dessa terra, metade da terra aproximadamente do Brasil. 45% está na mão de 1%, gente. Isso a gente vai entender agora o porquê esse dado tão drástico. Primeiro, né, os antecedentes históricos desse processo aí de ocupação. Lembra que as coisas já começaram mal, né, em relação ao Brasil. Em que sentido? Os portugueses vieram e trocaram mixarias, a gente chama de especiarias, né? Espelho, coisa barata com os indígenas pela sua mão de obra e pelo seu material. Então, a relação com a terra nesse momento já começou ruim. A coisa já não começou muito bem. E Portugal conquistando, né, ocupando, invadindo o território brasileiro, tomando dos indígenas, eles começam a proteger, a encontrar formas de proteger esse território contra as invasões, contra outros povos. E o que o rei pensa? Não, vou criar
capitanias. Eu vou pegar, né, o meu lado, o lado aqui de Portugal, pelo Tratado de Tordesilhas, e vou dividir essas terras em pequenas capitanias. Então, capitanias seriam extensões de terras, grandes extensões de terras. E aí ele começa a ocupar, né, essas terras e dá para pessoas importantes. Então, quem foi que o rei doou essas terras? Para pessoas que tinham condição de investir. Não era que necessitava produzir, era quem tinha como investir, porque ele queria era colonizar, ocupar e proteger. Então, a gente já vê que também tem desigualdade nesse aspecto. Segundo, o capitão que recebia, né, o capitão da terra que recebia, que dominava essa capitania, ele podia dividir em mais pequenos pedaços de terra, que a gente chama de seis-marias, também doada para quem pudesse aí ocupar e desenvolver. Lembra que as capitanias, lembrando que essas seis-marias variavam de 0,1 a 3 léguas quadradas, de 5 a 6 quilômetros, mais ou menos, tá bom? E a gente dá o nome dessas grandes extensões de terra de latifúndios, ó, lá de grandes fundos, grandes terras, tá bom? Essas capitanias, elas não deram muito certo, no sentido que muitos donos de terra nem vieram ocupar essas capitanias. Eles meio que teve a questão indígena, entre os motivos, né? Teve a questão indígena, muita resistência, luta, inclusive alguns foram mortos em disputas de território. Tem a questão da grande extensão territorial, da distância, da falta de recurso, enfim. Mas as duas capitanias, né, São Vicente e Pernambuco, deram sucesso e começaram a desenvolver. E a partir daí a gente vai entender. Então, lembra, importante aspecto nessa relação aqui é que a terra era do rei e ele doou. E em troca, claro, ele vai querer alguma coisa, né? 1/6 da sua produção era dirigida à coroa, tá bom? Então, essas capitanias, né, em todo o processo de produção, a gente tem a dominação de plantation, né? Esses plantations, que essa forma de produção, eles foram utilizados principalmente, né, nas colônias de exploração. E ela tem 4 características principais. A gente está lidando como é que a terra era dividida, né? Como a terra era produzida. Primeira característica é a monocultura. A monocultura significa a produção de um só produto. Naquele tempo começou com a cana-de-açúcar, então a gente só produzia basicamente cana-de-açúcar, priorizava, tinha como domínio a produção de cana-de-açúcar, depois o café, né? Hoje a gente tem grandes extensões de produção de soja, então a gente tem como característica a importância de um produto. Sistema escravista, primeiro a mão de obra escrava indígena, depois a vinda da África, e foi um sistema que perdurou muito tempo e ainda perdura. Se a gente for analisar, a gente chama até de plantation moderno, porque no campo, né, as condições de trabalho ainda são muito precárias, ainda temos sim trabalho escravo. Os boias frias seria um sistema análogo à escravidão. Pessoas que trabalham por 30 ou 40 reais por dia, sem carteira assinada, sem direitos trabalhistas. Então, tem todo um processo aí. O segundo é o mercado externo. Terceiro, tudo que é produzido vai para exportação. A gente produzia cana-de-açúcar, mandava para a Europa, né? E hoje a gente ainda é um grande produtor de matéria básica, de matéria-prima. Latifúndios é uma grande propriedade agrícola de grande extensão. Já tinha citado no slide anterior. Então, essas são as 4 características do plantation. Como a terra começou a ser produzida no Brasil. E isso, graças a isso, a gente vai perdurar até os dias de hoje. Então, a gente tem aqui a imagem, né, de um dono da terra.
com a seguinte imagem: terra para todos. E você analisa essa imagem e você percebe, né, nessa imagem, e até onde ele consegue enxergar várias figuras de bisavô, avô, tataravô, tetravô, enfim, filho, demonstrando isso, que a partir das capitanias, essa terra ela foi sendo repassada de pai para filho. E a atual estrutura fundiária brasileira tem toda uma relação com esse processo e essa desigualdade também. Seguindo esse contexto histórico, depois das capitanias, essa foi a questão do regimento da terra até 1820. Em 1820, o Brasil ficou meio que sem um regime, né, da terra, sem uma legislação que falasse sobre a questão da divisão da terra. Só que aí o rei começou a perceber em que sentido. Em 1820, o rei começou a parar de doar terra. Ele disse, não, vamos acabar com esse negócio aí de doar terra, não dá mais certo não. O que ele fez? Ele pensou em criar, em 1860, né, ocorreu a criação da Lei de Terras. Então, o que é essa Lei de Terras? Essa Lei de Terras é muito importante, né, para a gente. Nossa estrutura fundiária tem muito a ver com esse processo. Essa lei, ela dizia que eu só podia comprar a partir do dinheiro. A terra, ela só seria tomada, ela só seria possível a partir do poder de compra, tá? Então, já Dom Pedro, durante o regime do Império Brasileiro, vai fazer a criação dessa lei, mas com um propósito de agradar a elite brasileira. Em que sentido eu estou falando isso? Porque que a Lei de Terras é vista como um grande marco para a divisão desigual da terra no Brasil. Preste atenção. Em 1850, foi previsto o fim do tráfico negreiro com a chamada Lei Eusébio de Queiroz, um grande político naquela época. Por que essa lei foi assinada? Lembra? Inglaterra é chamada Rainha dos Mares e ela estava vivenciando nesse período a sua segunda revolução industrial e ela necessitava de mão de obra. Então as coisas estavam mudando, os pensamentos, toda aquela questão, o fim da abolição, e os ingleses estavam pressionando o Brasil também para acabarem com seu regime. O Brasil ele tinha um contato muito forte com os ingleses, graças a esse desenvolvimento que Portugal proporcionou em relação à comercialização Brasil e Inglaterra. Então, eles dominavam o comércio aqui no Brasil. De certa forma, os ingleses tinham que ser agradados, Então, essa lei, ela foi mais que um fingimento, uma forma de agradar, os ingleses. Não, vamos dizer aqui que a gente vai proibir o tráfico, depois a gente vai fazer a abolição, enfim. E aí, em 1850, o Brasil disse que foi proibido o tráfico negreiro. Tá aqui, ó, Rainha dos Mares, nós estamos fazendo alguma coisa, nós estamos proibindo que tragam aqui escravos para o Brasil. Só que isso, infelizmente, foi aumentar. Os historiadores mostram que com a proibição do tráfico, o tráfico aumentou drasticamente. E eles começaram a criar rotas alternativas e ficou até mais caro o escravo, porque o que é proibido, fica mais caro. E isso infelizmente fez aumentar a quantidade de escravos aí vindo para o Brasil. Mas o que significa isso? Em 1850, o Brasil estava sendo pressionado, de certa forma, a começar seu processo abolicionista. Inclusive, anos depois, em 1888, é criada a Lei Áurea e outras leis, como a Lei do Ventre Livre e do Sexagenário,
durante os anos posteriores. A gente sabia que a abolição ia acontecer. Sabendo disso, vamos voltar aqui. Terra livre, homem livre. Quem é que iria trabalhar nas grandes propriedades? Você acha que se o escravo que futuramente fosse ficar livre, ele ia ficar sendo submisso aos seus senhores daquela época? Claro que não, gente. Ele ia pegar terra, ele ia produzir, ele ia ficar livre. Os imigrantes que também estavam chegando nesse período, se chegasse no Brasil, tivesse terra assim, tem uma terra aqui para me cultivar, eu vou ficar trabalhando para os grandes cafeicultores? Não, eu vou pegar, vou produzir, entende? Então o Brasil já começou, os donos da terra já começaram a pressionar no Pedro em relação a isso. E, vendo nesse sentido, o Brasil cria a lei de terras e diz, só vai poder agora comprar terra, só vai poder ter terra quem comprar. O escravo, saindo, não ia ter condições de comprar. Migrante, só aqueles, que já tinham aí condições, principalmente no sul do Brasil, que vivenciou, de certa forma, um processo de reforma agrária para proteger a sua terra. Um processo parecido com isso, de divisão. Então, assim, o escravo não tinha condições de comprar. Então, a lei de terras, ela vai impedir com que o escravo tenha acesso à terra, continue sendo marginalizado, continue sendo subordinado, ou vá para as cidades, enfim, e gere toda a desigualdade de terra. Contrário do que muitos países aí fora de europeu, país, os próprios Estados Unidos, que com o processo de abolição vai fazer um processo aí de reforma agrária. Então, é nesse contexto que a lei de terras vai garantir que os latifundiários tenham acesso à terra a partir da compra, porque são eles que têm dinheiro para comprar, e de certa forma vai propiciar a mão de obra livre e ociosa, vai gerar essa necessidade aí de escravos, de imigrantes, e a reprodução latifundiária com alta margem de lucro. A lei de terras também ela vai fazer o acesso, que o acesso seja negado para os imigrantes e os negros libertos naquele período, gerando a necessidade de mão de obra nas fazendas, já que eles não têm como produzir, não tinham como produzir, tinham que ser subordinados, e isso vai garantir uma reprodução latifundiária com alta margem de lucro, grandes extensões de terra, com grande margem de lucro, mas apenas para uma parte da população. Ok? Então, o objetivo da lei de terras era arrecadar mais impostos, porque aí o governo, agora, quem quer terra vai ter que comprar. Isso, gente, gerou uma confusão danada. Por quê? Como é que foi que a lei de terras surgiu, Quando o rei pediu e disse, agora ele tinha que saber qual era a terra que ele tinha doado e qual era a terra que estava para ser vendida. E aí ele mandou todo mundo ir para o cartório registrar a sua terra. E a gente sabe que brasileiro dá um jeitinho para tudo, Nesse momento, muita gente falsificou o documento com um processo chamado de grilagem. Disse que falsificou o documento com a assinatura do rei. Enfim, a grilagem, que é o quê? Ele pegou um documento, disse que o pai recebeu de doação do rei, de alguém, enfim, e colocou na gaveta, colocou grilo, para dar aquele aspecto mais velho. Então, isso aconteceu muito, falsificação de documento em cartório naquele período. Quem tinha dinheiro, além de falsificar a sua terra, ganhou ainda mais terra naquele período com esse processo. Enfim, mas o objetivo do rei era arrecadar mais impostos, dificultar a posse de terras por pessoas pobres e favorecer os grandes latifundiários, que são quem domina a política e o poder no Brasil, pessoal? Então, nós temos essa imagem aí de latifúndio, aí você percebe aqui enxadas paradas e enxadas paradas. Opa, o que significa isso? Não dá para ver muito bem, mas é enxadas paradas.
Latifúndio significa grande extensão de terra. A pá tá aqui, ó, paradinha com coisa de, como é o nome, de aranha. Teia é o nome disso, teia de aranha. Então, assim, por que tá parada? Ó, porque tem um monte de terra aqui ociosa. Tem várias terras aqui, ó, que não estão sendo usadas, porque 1% da população concentra em metade da terra e não produzem. Olha um dado drástico, aproximadamente 65% das terras no Brasil, 65 a 70% das terras são improdutivas, gente. O que é improdutiva? Ó, é o que essa enxada está mostrando aí, ó, a enxada parada. Elas não produzem. Ah, Dani, é porque elas não são férteis? Não tem nada a ver, porque elas não estão produzindo, elas não estão cumprindo a sua função social que a Constituição diz, que é produzir, que é dar frutos. Ah, e por que elas não estão produzindo? Ah, tem a parte de floresta? Tem, sim, mas estou falando das terras que não são produzidas porque esses grandes latifundiários acabam não tendo necessidade de produzir suas grandes extensões de terras. Enfim, e as enxadas paradas vai gerar as enxadas mesmo paradas. As enxadas no sentido de grandes extensões de pessoas, grande população concentrada em um determinado espaço. Né? Tá inchado aí, ó, de pessoas. E essas pessoas foram para as cidades à procura de emprego justamente porque não foi oferecido terra. E isso vai gerar uma desigualdade no espaço agrário brasileiro. Então, as consequências é aumentar a concentração de terra no Brasil e aumentar o poder das oligarquias, né? Durante todo esse período. Vamos para a questão do Enem? Tem um gráfico aqui, nada melhor que praticar, né? Depois de uma aula. Você pode parar, dar um pause e responder, tá? Então, o gráfico representa a relação entre o tamanho e a totalidade dos imóveis rurais no Brasil. Que característica da estrutura fundiária brasileira está representada no gráfico abaixo? Dá uma análise nesse gráfico, mas não se assuste, tá? Tem calma. Ele diz assim, ó, 53%, não sei o que é isso, vamos analisar o que é. Ele diz aqui na tabela que 53% está acima de 1.000 hectares. Mas ele não te diz o que é isso. Então, é uma questão que está meio que incompleta, né? Mas você sabe que 53%, lembra que eu te disse que os dados vão variar? 53% da terra tem mais de 1.000 hectares. E eles correspondem a aproximadamente 1% da nossa população. É isso que o gráfico tenta demonstrar. E o 1,3%, ele tem até 10 hectares, que é a menor divisão. E a gente sabe que 50% da população do Brasil está aqui, tá bom? Então, analisando o gráfico, é mais ou menos isso. E vamos para o que o gráfico vai evidenciar? Concentração de terra nas mãos de poucos, é isso mesmo. O gráfico veio demonstrando que existe grande quantidade de terras na mão de poucas pessoas. Você podia responder isso também pelo seu contexto, né? Pelo contexto aí histórico, pelo seu contexto, pelo seu conhecimento. Existe grande concentração de terra na mão de pouca população. B. A existência de poucas terras agricultáveis. Pessoal, lembra? Nós temos terras improdutivas, mas não significa que elas são pouco agricultáveis, que elas não estão sendo utilizadas. Então, item incorreto. O domínio territorial dos minifúndios? Não, são dos latifúndios, tá bom? A primazia da agricultura familiar, a primazia colocar em primeiro lugar a agricultura familiar? Não, a gente prioriza o agronegócio. A agricultura familiar é o que coloca alimento na nossa mesa, porque o agrotóxico vai para fora. Mas a gente não prioriza isso e também a imagem no gráfico não demonstrou isso. A debilidade dos plantations modernos. O que é isso, plantation moderno? Lembra dos plantations que a gente falou lá na frente? Que tem 4 características principais: trabalho escravo, monocultura, tudo vai para exportação, enfim.
Esses contextos modernos são a soja de hoje, em que o trabalho, a gente falou que não era mais escravo no sentido como era antes, mas são condições análogas à escravidão. Então, os contextos estão perdendo força, estão tendo aí uma menor importância na economia brasileira? Não, né, pessoal? Eles estão crescendo, então por isso que não é o item é. Então, pessoal, isso foi um pouquinho sobre a nossa aula, sobre a questão da terra no Brasil. E no nosso próximo vídeo a gente vai ver um pouquinho continuidade desse processo histórico, né, depois com a lei de terras, o que vem pela frente. Nós vamos ver sobre o governo aí de Jango, também sobre o Estatuto da Terra e o que a Constituição vem nos demonstrar sobre o assunto. Então, até o próximo vídeo.